Fala galera, aqui quem fala é Samuel Pereira do Segredos da Audiência. Estou mais um SDA Cast aqui, incrível. Hoje eu trouxe um convidado que eu tenho o prazer de trazer esse convidado aqui para vocês. Um cara que eu aprendo muito com ele, muito. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre gestão, sobre como que ele gerencia também empresas dele enquanto ele viaja. Tá chegando um pouco mais de 100 milhões de faturamento aí por ano. Criou sua empresa há pouco mais de 6 anos, né? 6 anos, tá chegando com 8 negócios, 9 negócios aí, né, que você gerencia, e vai ensinar um pouco pra gente como que você gerencia a sua empresa, cria a cultura do seu negócio, o processo, o produto, enfim, a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui. Ao mesmo tempo, ele veio diretamente de São Paulo para me visitar aqui em Belo Horizonte para o nosso happy hour que a gente resolveu fazer em cima da hora aqui no SDA Office. E veio aqui, né, Rick? Veio... Ah, cara, falou que tem happy hour, tamo junto, né, cara? O cara tá fazendo um bate-volta, gente, pra estar aqui. A gente brinca lá no Black que ele é o onipresente, né? Tá cada hora num lugar. Um membro do Black aqui, a gente tem o grande privilégio de estar com a gente, sempre aprendendo muito e ao mesmo tempo foi palestrante no SDA 2019 e a galera pirou nessa palestra. Pirou. A sua primeira palestra, né? Cara, eu fiquei louco com essa palestra. Foi muito divertido de fazer uma palestra pra tanta gente e sentir aquela energia da galera. Nossa. A galera toda hora te aplaudia durante a palestra. Foi incrível. Parabéns. O cara morrendo de medo, primeira palestra, ansioso. Ah, você lembra, mas eu chorei antes, tremi. Meu, a gente orou, fez tudo que tinha que dar pra fazer, cara, e aí a coisa deu certo no final. Animal, cara. Top demais. Muito bom. Bom, então vamos lá. Quem aí não gostaria também, enquanto você... Olha, eu tenho uma coisa que eu ainda não falei também. Enquanto esse cara constrói uma empresa em alguns anos, que algumas empresas que chegam aí quase 100 milhões de faturamento no ano, ainda viaja a 130 países. Nesse meio tempo, cada hora... Eu vou mandar um WhatsApp pro Rick e falar, será que tá no avião agora? Cada hora. Só no tempo que a gente se encontra ali uma próxima vez, nesse meio tempo ele já foi no leste europeu, já foi na Espanha, já passou pela guerra civil do nada no Haiti. Nossa, enfim, né? Loucura. Bom, a gente vai aprender um pouquinho mais. Eu acho que o Rick é um cara que tem uma expertise muito legal e tudo que ele faz muito bem feito. Até a palestra, tudo que você se propõe a fazer, faz muito bem feito. Admiro muito isso. A gente vai aprender um pouco com ele hoje. Então, bora, né, Rick? Seja muito bem-vindo aqui. Puta, obrigado, Samuca. Obrigado, galera. É uma honra ter você aqui de novo. É uma honra estar aqui com vocês também, cara. É um privilégio estar contigo aqui, estar com esse grupo tão bacana aí de gente que tá ao redor do Segredos da Audiência. Muito legal, cara. Ah, show de bola, man. Muito bom. Cara, só pra trazer um pouquinho do seu background, assim... Você estudou nos Estados Unidos, na Kellogg? Então, cara, eu fiz faculdade, né, no Brasil. Brasil? Né, fiz USP, né, fiz economia. Uhum. Depois eu trabalhei em empresas de consultoria estratégica. Tá. Fiquei na Bain e na McKinsey. E aí McKinsey é muito famosa como consultoria estratégica, né? É a consultoria mais... Acho que a mais famosa, a maior consultoria estratégica do mundo, né? Uau, e você trabalhou lá fazendo consultorias. Fazendo consultoria de gestão, consultoria realmente de grandes empresas, a gente tocava grandes projetos. E no meio tempo, entre a Bain e a McKinsey, eu fiquei 2 anos em Chicago, lá no MBA de Kellogg. Legal. E aí tem amigos, assim, muito bacanas aí da época de Kellogg, que a gente tem um networking muito grande, a gente se vê até hoje, gente que toca grandes negócios aí, hoje no Brasil, startups e tudo mais, né? Você conhece muita gente influente também nesse meio, né? Cara, eu fico pensando, um dos padrinhos do meu casamento, que é o Rodrigo Baia, que é um querido que eu adoro, é um cara de venture capital que tem 4 unicórnios nas costas dele, cara. Nubank, tem Cargo X, o cara tem Gympass, tem iFood também. iFood, inclusive, um dos fundadores é o irmão dele. Né? Tem a Cris também, que é do Nubank, que era minha colega de turma lá de Kellogg. Então tem uma galera assim muito bacana assim, nas startups e tal, em coisas muito legais. E também na época da McKinsey, eu tô lembrando aqui do Cezinha, do Vini, que é o pessoal que toca o Gympass hoje, por exemplo. Tem o pessoal tem gente de muitas startups com quem eu já cruzei na vida, seja no MBA, seja nessas consultorias e tudo mais. Então é muito legal ter tido contato com essas pessoas que, a gente sempre aprende muito com pessoas incríveis, né, cara? Legal, muito bom, muito bom. Bem, hoje, para uma pessoa entender, quem está começando a empreender ou quem já tem um negócio está crescendo mais ainda. Para entender de gestão, né? Você separou
A gente estava conversando um pouco antes, você separou em 4 pilares importantes, né? Se a gente fosse falar de gestão no geral, ou gerenciar a sua empresa, né? A primeira delas é se preparar, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Cara, eu sempre falo, acho que a primeira coisa, cara, até para o empreendedor, e até se você não é um empreendedor, está trabalhando para alguém também, cara, você tem que se preparar direito, você tem que realmente dedicar o tempo de estudo. Às vezes a gente vai fazer uma aula, vai em algum evento, e às vezes você fica olhando para o celular, você fica desviando um pouco do foco. Eu falo pro cara, senta na primeira fileira, cara, senta nas primeiras fileiras, presta atenção no que está acontecendo, naquele palestrante ou naquela aula, esse tipo de coisa. Cara, usufrui. Você não precisa fazer a melhor faculdade do mundo. Se alguém hoje, então, vier te perguntar qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer, o primeiro passo que você fala para a pessoa é se preparar mesmo. Cara, se prepara direito, Uhum. ache bons mentores na Tá. sua vida. Tem que ter mentores, digo assim, tanto um mentor informal como um mentor formal, tá? Então tem mentorias informais de você pegar pessoas que realmente conseguem extrair o melhor de você, tá? Às vezes no seu trabalho, às vezes na sua família, às vezes em grupos de amigos, né? E também acho que uma terceira coisa é você conseguir ter grupos de networking que você consegue se inspirar. Tem aquela brincadeira, o cara fala que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive, isso é muito verdade. Total. Então você tem que ter grupos de networking que conseguem ajudar você a extrair o melhor de você e certamente você vai também estar devolvendo isso para esse grupo e todo mundo vai estar crescendo junto, né? Eu lembro de uma história que eu comentei que eu tava no MBA e tinha feito 10 entrevistas, cara. Eu tinha tomado pau em 10 entrevistas. Aí eu Entrevistas tava de emprego. 10 revistas de emprego. Aí eu tava fazendo a 11ª. Cara, estatisticamente você já tem certeza que você não vai passar, né? Você já tomou 1, 2, 3, tudo não. E eu tava nessa entrevista, na segunda entrevista lá de emprego, pra McKinsey, inclusive. E aí o cara pega, né? No meio da entrevista ele para tudo e fala, Ricardo, você foi super bem na primeira entrevista. Você tá indo super bem na segunda agora também, mas, meu, cara, eu não quero trabalhar com você. Aí eu falei assim, mas pô, mas pera assim, né? Eu tomei um susto, o cara fala, não quer trabalhar com você. Eu falei, meu, Quer trabalhar com você? o cara me fala isso, né? Aí eu falei, mas como assim não quer trabalhar comigo? Aí, meu, eu sei que você já foi de outra consultoria antes, já tinha sido. Você não precisa provar nada pra ninguém aqui. Eu queria saber qual é a coisa que você mais gostava de fazer quando você era criança. Aí eu olho pro cara e falo assim, eu adorava andar de bicicleta. Eu andava assim com os braços abertos na bicicleta. Aí ele olhou pra minha cara e falou, então eu quero conversar com esse Ricardo. Eu quero conversar com esse menino que anda de bicicleta com os braços abertos. E, cara, aquilo me deu uma liberdade. Aquele cara me deu uma liberdade naquele momento, deu poder, cara, relaxar, relaxa. Dá o seu melhor, mas não tenta provar nada pra ninguém. Faz aquilo que você realmente é capaz. E eu lembro que depois daquela entrevista, eu fiz 6 entrevistas, eu passei nas 6 entrevistas, nos 6 empregos depois, entrevistas de emprego, eu passei em todas elas. E no final das contas eu vou pra McKinsey e esse cara se torna, depois pra mim, um mentor informal, um cara que eu admiro aquele cara extraiu o melhor de mim. Eu tava num momento que ele podia simplesmente não ligar pra mim e falar, dane-se esse candidato. E não, cara, o cara foi lá, me pegou na mão e me mostrou que tipo de atitude, que tipo de comportamento que eu poderia ter. Então esse é um mentor informal. E às vezes a gente tem mentores formais também. Às vezes nossos pais são nossos primeiros mentores. E claro, a gente vai mudando isso ao longo da vida. Então você tem que identificar essas pessoas e realmente pedir ajuda, conversar com essas pessoas, pedir conselhos ao longo da vida, né? E eu estava falando de networking, poxa, o próprio networking, eu tenho muitos grupos de networking, tenho um grupo de networking do meu pessoal do MBA, que eu estava comentando agora, que eu fiz muita coisa, dos antigos trabalhos por onde eu já passei. Cara, tem um grupo de networking que é muito bacana, que é o Black, que você é um mentor, então você é um mentor aqui, tem um grupo muito forte, a gente estava conversando aqui antes, estava falando do WhatsApp, você viu quanta gente com quem eu converso desse grupo nosso, desse networking fantástico de gente, cara, que tem muito para me ensinar e que tem muito para aprender comigo também. Então essa troca E conecta às vezes, muito né? legal, Você cara. tá lá conectado com o Fuca, vai fazer um projeto junto, né? E eu acho que uma das coisas mais difíceis é achar as pessoas certas que a gente confia e que a gente tem uma indicação já, né? A gente tá no meio de, ó, vou falar, mora em Belo Horizonte, temos, sei lá, 4 milhões de habitantes aqui. Mas quem que é a pessoa melhor para sentar na mesa aqui e trabalhar comigo? Ou quem que é a pessoa melhor para eu me conectar e fazer negócio com ela? Essa curadoria que é o mais difícil, né? Muitas vezes de network, né? Cara, Mas, isso aí é exatamente, isso é o mais difícil. E aí quando você entra em grupos ou quando você participa de grupos que você já estudou, que você já trabalhou e você confia naquelas pessoas, isso é a melhor coisa, porque
acho que o melhor no final é aquilo que te dá a tranquilidade de você poder ser você mesmo e você crescer com isso, e crescer com aquelas pessoas. Então, cara, eu sou muito fã de mentoria, sou muito fã de você focar realmente no networking, nesse networking correto. Não é o networking que você vai ser amigo do cara só porque o cara tem sucesso, não é esse o ponto. Pega um atalho também, mas o ponto é você conseguir se conectar com as pessoas que têm propósito, que têm valores parecidos com os seus. Porque você vai entregar muito resultado para esse cara e esse cara vai trazer muito resultado para você também. Legal. Seu o primeiro pilar, então, se preparar, né? É isso aí. Beleza, me preparei. E você falou uma coisa legal, porque, por exemplo, você fala, eu quero ser mais bem-sucedido, né? A primeira coisa começa em você, né? Então, fazer aquela lista. O que eu preciso para ser mais bem-sucedido? Então, vamos lá. Eu preciso estudar mais, porque eu preciso conhecer mais. É isso aí. Diz o Tim Havek, quanto maior o seu pote, mais o universo tem para colocar ali, né? Então, se você aumenta seu conhecimento, sua cultura, o pote vai ficando maior, né? Perfeito. É isso Aí que mesmo. nem você vai para uma cachoeira. O dinheiro tá ali, tá fluindo. Mas você vai com um copinho. Pode ser que você até enfie o copinho ali e cai da sua mão, né? Agora você vai com um balde, né? Você vai ter mais coisa para pegar, né? Então, beleza. Vou estudar, me preparar. Depois vou encontrar os mentores certos. Às vezes aquele cara fala aquela coisinha ali, né? Aquela virada de chave que te dá um norte diferente, né? É isso mesmo. E network. Então, eu tô entrando numa área nova. Quem que precisa me relacionar? As pessoas certas. Show de bola. Começa por você. Depois disso, qual que é o segundo pilar que a gente tem? Que acredito que é a cultura e propósito, né? Que a gente falou um pouco Cara, anterior. aí é uma questão de gerir pessoas, cara. E gerir pessoas, acho que o primeiro ponto que você tem que ter é ter um propósito. Você tem que entender qual que é o seu propósito. E para entender o seu propósito, tem uma coisa assim importante que eu falo para as pessoas, né? De várias pesquisas. A primeira coisa, o normal é que as pessoas vão conhecer o propósito na média aos 65 anos de idade. Cara, você não pode esperar até os 65 anos de idade para entender qual que é o seu propósito. Não dá, né? E a segunda coisa tem uma pesquisa, a McKinsey fez, né, empresa que eu tive o privilégio de trabalhar durante alguns anos, teve uma pesquisa de alguns anos atrás, que pegou lá uma série de executivos e perguntava para os caras, quando você tiver 80 anos de idade, qual é o legado que você quer ter deixado? O que vai te dar orgulho quando os seus filhos, quando os seus amigos vierem para você e falarem assim, meu, parabéns por ter feito tal coisa. A pergunta que os caras faziam é, qual é essa tal coisa? E essa tal coisa de que a gente está falando de legado, que tem a ver com o propósito da pessoa, o cara nunca falava de dinheiro, parabéns porque você fez um grande negócio. Não existia isso. É parabéns porque você cuidou da sua família, é parabéns porque você criou muito bem os seus filhos, é parabéns porque você ajudou muito a sua comunidade, é parabéns porque você ajudou muito a parte aqui da sustentabilidade da nossa cidade, da natureza, é parabéns porque você se conectou com os seus propósitos religiosos e tudo mais. Ou seja, as pessoas têm orgulho, quando elas pensam nesse tipo de coisa, em coisas que não são exatamente negócios e não são exatamente dinheiro. Que são outros propósitos, são propósitos maiores até do que isso. E aí eu sempre falo que para você criar uma empresa, você tem que ter esse propósito muito bem definido. Porque no momento que você entende quem você quer ajudar, na sua família, na sua comunidade, e como que você entende que você pode ajudar melhor essas pessoas, você consegue criar negócios que vão estar à luz disso. Então, se você tem um interesse muito grande em ajudar a comunidade, ajudar a sua família, como vai ser isso? E aí você pode pensar em negócios que consigam te ajudar a você seguir esse seu propósito. E aí você traz esse propósito para a sua empresa. E na hora que você tem um propósito que você traz para a sua empresa, aí você tem que pensar qual é a cultura e quais são os valores que essa empresa vai ter que ter para conseguir lidar com isso, ou que vai conseguir trazer esses propósitos à tona. Então, por exemplo, eu estava comentando, né? Você mesmo falou que eu viajo muito, né? E tenho muitas empresas. Então, a cultura que eu tenho que ter nas minhas empresas, elas têm que fazer sentido para isso. Então, por exemplo, eu quero viajar muito. Eu tenho que ter funcionários que têm muita autonomia. Porque eu não estou do lado dos caras. Eles têm que ter autonomia. Eu tenho que ter uma cultura que eu admito e aceito o erro. Porque o cara que tem autonomia, ele vai errar de vez em quando. Não tem jeito. Verdade. Aí eu tenho que ter uma cultura que os caras têm que saber aceitar feedback, porque eles vão errar, eu vou dar feedback para eles. Aí eu tenho que ter uma cultura que o cara tem que ser muito curioso, porque se ele errar, ele vai aceitar o feedback, eu vou dar alguns caminhos para ele fazer melhor, mas eu não vou conseguir falar tudo pro cara. Ele vai ter que ter a curiosidade de buscar isso
para depois fazer melhor. Eu tenho que ter uma cultura que tem que ter, o cara tem que ser metódico, porque ele tem que ver qual foi o erro e não errar de novo. Então ele tem que entender quais são os erros que ele teve. Então tudo isso aqui virou minha cultura. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que promover essa cultura dentro da minha empresa. Então, por exemplo... Promover a cultura. Só para falar uma coisa que a própria Luísa Eliane Trajano estava palestrando na SDA e ela falou uma boa parte disso, né? O que segurou eles em momentos complicados da empresa, né? Que chegaram momentos que toda empresa tem altos e baixos, né? Tem um momento em que a proposta deles era empregar pessoas, né? Da tia dela, a Luísa, assim, foi empregar a família, empregar pessoas. Uhum. E é legal ela ter falado isso, porque você fala, nossa, ela tá lá, vale 30 bilhões de reais, a empresa dela. Mas ela tem um propósito, né, por trás. Ela tem E um ela falou propósito sobre isso, e ela inclusive. teve uma cultura muito forte desde o começo. E sempre que você ouve os grandes empresários, cara, eu vejo as pessoas que têm empresas muito grandes, eles sempre tratam do assunto propósito, que parece uma buzzword, mas é muito importante, e trata o tema de cultura. O tema de cultura, cara, eu dou um exemplo. Quando você contrata o primeiro funcionário, é como se você trouxesse uma tartaruguinha para trabalhar com você. Meu, não tô falando mal do seu funcionário e também não tô falando mal das tartarugas, tá? Então você trouxe uma tartaruguinha. Aí trouxe duas, você dá uns tapinhas nela, tal, elas estão ali, dá um tapinha aqui na cabecinha, ela fica bonitinha, ela tá trabalhando direitinho, tá certo? Dá uma cabecinha com carinho, tá? Aí, beleza, ela tá trabalhando direitinho. Na hora que você tem, tipo, meia dúzia de tartaruga, cara, a tartaruguinha, ela começa a fugir. Tem uma que já tá ali perto do laguinho, a outra você já não tá dando comida direito, você não tá conseguindo ver. Na hora que você chama a sétima tartaruga, cara, nessa hora, você tem que ter uma tartaruga ninja. Porque uma tartaruga ninja cuida de 6 tartaruguinhas. Então, o que acontece? As empresas, startups, tem muito dessas questões que o cara chega, tipo, até um time de 5, 6 é um jeito, depois o time de 30 é outro. Por que 30? Porque cada tartaruga ninja das 6 vão conseguir ter 6 tartaruguinhas. Então já são 36 pessoas. Você chamou a 37ª tartaruga, aí eu chamo essa tartaruga de tartaruga bebê. Então, para cuidar de uma tartaruga bebê, tem uma tartaruga, que é cuidada por uma tartaruga ninja, que é gerenciada por você. Cara, se você não tem a cultura, você imagina 37 tartarugas andando uma para cada lado. Cara, meu, uma se afoga, uma vai morrer de fome, você vai matar essas tartarugas. Então, para você garantir que essa empresa funciona bem, você tem que ter cultura, cara. É isso que a Luísa faz, não com 37 tartaruguinhas, mas com milhares, com 30 mil tartarugas, exatamente. E por quê? Se ela tem a cultura, aquele cara novo, a tartaruga bebê que chega na empresa agora, ela sabe exatamente como ela tem que se portar. Ela sabe quais são os valores que ela tem que ter. Ela sabe quais são os comportamentos. E como é que você promove um cara pra tartaruga ninja? Aquele cara que exala, que tem o tempo todo, ele traz a cultura da sua empresa. Porque as tartaruguinhas, elas olham pra tartaruga ninja e falam, nossa, ela virou tartaruga ninja. Como? Eu também quero ser tartaruga ninja. E aí, se aquele cara traz a cultura da sua empresa, aqueles caras falam, pô, meu, eu tenho que valorizar esses valores, eu tenho que trazer esse tipo de comportamento, eu tenho que ter esse tipo de comportamento, que é o comportamento da tartaruga ninja. Então, a tartaruga ninja, ela consegue fazer com que todas as outras tartarugas tentem ter aquele mesmo tipo de valor, aquele mesmo tipo de comportamento. Então, como que você faz para empresa viver a cultura? Promoção, você tem que promover as tartarugas que têm a sua cultura. Quando você vai fazer uma admissão, você tem que admitir uma pessoa que tem os valores, que vai conseguir ser essa tartaruga e vai virar uma tartaruga ninja. Cara, a sua remuneração tem que ter a ver também. Você tem que dar um variável melhor para essas pessoas que têm a cultura da sua empresa e que estão trazendo o resultado que você busca. Então, todos os passos da empresa, você tem que estar trazendo a cultura e aquele propósito que a gente tinha comentado desde o começo tem que ser valorizado. É assim que você faz com que todo mundo respire a mesma cultura e que você consiga fazer uma empresa de 5, 30, 100, 300, 500, 1000, 3 mil, 5 mil, 10 mil funcionários e essa empresa funciona sem que você esteja necessariamente presente ali. Porque esses caras fazem a mesma coisa que você faria. E aí o que acontece? Eu posso viajar, eu posso ficar fora, eu posso tocar outros negócios, eu posso tocar minha vida pessoal, não preciso ficar 100% do tempo focado numa empresa. Legal, legal. E isso é muito forte, né? Porque a cultura dessa empresa, às vezes a gente acha que cultura da empresa é ser legalzinho, fazer festa, aquela coisa, mas não é isso, é tudo, né? Desde o comportamento que você deve tomar, por exemplo, sei lá,
O funcionário chega, sabe, né? Se ele deve se portar, se ele pode plantar bananeira no meio da empresa, se é uma empresa descolada, ou se não, se isso não é aceitado, né? Não é aceitável. E cada pessoa, acho que. O legal da cultura, da minha impressão, tá? Claro. É que ou a pessoa se sente bem ali e se identifica, pô, legal, vou ficar super feliz trabalhando aqui, ou a pessoa não se identifica. E ela mesma percebe que ela tá no lugar errado. Exatamente, cara. Por exemplo, ter cultura de hard work. Pô, todo mundo tem que ralar. O cara que entra aqui na empresa, lida comigo, com a Bárbara, e vê a galera que tá sangue no olho, vê que a galera Gabriel, Vini, a galera tem sangue no olho, vai ficar incomodado. Cara, a gente tava aqui com, um funcionário seu aqui, o cara tá até as 10h30 da noite com a gente, e ele não tava de cara amarrado, e tudo mais. Ele tá Não, com prazer, não. ele sabe que ele tá te ajudando e tal. Eu tenho certeza que também que ele sabe que no dia que ele precisar, sair numa tarde, acontecer alguma coisa, fala assim, ô Samuel, pô, será que eu posso sair essa tarde, isso aqui? Você vai falar pro cara, claro que pode, porque provavelmente essa é a cultura que você Em traz pra ele. contrapartida, a gente tinha uma pessoa também, aqui, já passaram várias pessoas também na empresa, obviamente, mas recente, em que quando a gente pedia pra, putz, vamos fazer isso, vamos, é que a gente tem eventos, tem coisas pra Claro. acontecer. Ah, não rola agora. Ah, não rola agora. Ah, não rola. Cara, chegou na terceira vez, a pessoa tá, ela começa, parece que a pessoa mesmo começa a perceber que, putz, não tá rolando. A pessoa percebe, né? É isso Eu não aí, tô cara. dando o resultado Cara, que se eles. a gente pensar naquele exemplo das tartarugas, é como se todas as tartarugas estivessem ali brincando no playground e tivesse uma sozinha lá no cantinho. Aquela Fica tartaruga, muito nítido, ela né? fica nítida e ela até fala assim: ah, eu não quero acordar hoje, ah, eu não quero sair aqui da toquinha. Porque ela sabe que no final das contas, por ela ser diferente das outras, ela acaba não se enturmando. E aí tem uma coisa, cara, que eu tava numa palestra do Dominic Barton. O Dominic Barton foi o Managing Director da McKinsey, foi o cara principal da McKinsey. Esse cara encontrou, se não me engano, 3.000 CEOs. Ele tinha lá o objetivo de falar com CEOs todos os dias. E ele perguntava a mesma coisa para os 3.000 caras. Ele perguntava assim, se você pudesse falar com você mais jovem, quais são os conselhos que você daria para você mesmo? E aí todo mundo falava assim, ou essa foi a média, promova mais rápido, demita mais rápido e atente-se à cultura. Então, se o cara não funciona para você, cara, faz um favor para essa pessoa e para você, pelo amor de Deus, demite ele. É ruim pra pessoa também. É péssimo que o cara não tá se sentindo bem, cara. Às vezes demitir você tá fazendo um bem, né? Cara, Quem que contou um caso esses dias? Acho que foi lá no Black, que foi. Você que contou que o cara, alguém te demitiu e você. Como garçom? É isso? é isso mesmo. Eu fui demitido quando eu era jovem como Aham. garçom. E, cara, graças a Deus, essa pessoa fez um bem pra mim e um bem pra ela, porque eu não performava bem nessa função. Aham. Agora, eu posso não performar bem como garçom, mas posso performar bem como empresário. Então, quantas pessoas que trabalham com a gente, às vezes, que não estão performando bem, o cara não se sente bem, Não ele tá não feliz. acorda de manhã e fala assim, ai, que legal, tô indo pra lá. O cara fala, nossa, que martírio, mais um dia. Se você chega no cara e traz pra ele, nitidamente, fala, ó, rapaz, Jogo aberto, moça, né? jogo aberto. Cara, você tem isso aqui que você pode melhorar, essa é outra coisa, não funciona, você não está adequado com a cultura da nossa empresa, com nossos valores, com como que a gente funciona, não é legal. Mas olha, você tem isso que é muito bacana. Eu acho que você tinha que focar, inclusive, e eu acho que a gente tem que focar nas nossas fortalezas. Nessas fortalezas, você deveria procurar emprego nesse tipo de empresa, porque para esse tipo de coisa eu acho que você é um cara que ia performar muito bem. Então, quer dizer, é fazer a demissão do cara o quanto antes, mas valorizar o funcionário. E na hora que você faz isso, quantas vezes que eu já fiz demissão de pessoas, as pessoas me agradecem pelo tempo que eu tô dedicando para elas, pela, sabe, por o quanto eu tô aqui querendo ajudar o cara verdadeiramente, não aquela desculpa de, ah, não, a nossa empresa mudou aqui, agora não faz mais parte, você não faz mais sentido. Não, o cara não faz sentido, a gente sabe por que não faz. E fazer esse tipo de coisa. E a mesma coisa é promover. Você tem que promover o mais rápido possível, cara. Se o cara é bom, se a tartaruga é ninja, você tem que falar pro cara, você é ninja, e você tem que pagar como o cara isso. Por quê? Você não quer que você aumente, eu até comento com as pessoas, eu falo, quantas vezes você chegou no seu funcionário e falou assim, querido, você merece um aumento, tá aqui. Porque o que a maioria das pessoas faz é o seguinte, só dá um aumento pro funcionário quando ele pede. E você não tem que dar aumento quando o cara pede, você tem que dar aumento antes. Antecipar, Você né? antecipa, Surpreender, né? surpreende o cara, cara, eu sou muito valorizado nessa empresa, os caras estão realmente vendo, estão realmente entendendo o meu trabalho e tudo mais. E aí você vai lá e valoriza o cara e traz esse tipo de coisa. E aumenta o cara antes. Então, promoção mais rápido, senão você vai perder a sua tartaruga ninja e depois você vai chorar. Porque você vai perder aquele cara que tocava o barco, entendeu?
Tchau.